Muitos videogames usam ou adaptam ideias de outros jogos, e isso pode levar a coisas incríveis. Mas às vezes, um game pode simplesmente copiar algo descaradamente e parecer apenas um clone preguiçoso. Vemos isso desde que a indústria de videogames existe, mas hoje selecionamos 10 das cópias mais bizarras do mundo dos games. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso número 10. Enchanted Portals é acusado de copiar Cuphead. Basta olhar pra ele, que é praticamente Cuphead. Isso é um pouquinho mais recente, de 2023, e na verdade tem alguns defensores. Algumas pessoas afirmam que não é tão ruim quanto dizem, mas no final das contas, muitos olham para isso e veem como uma cópia descarada de Cuphead. Esse é o único jogo que o estúdio fez, e claramente levaram sua opinião para as análises do Steam. Se há algo de bom que pode se dizer sobre esse jogo, além de parecer e se sentir exatamente igual ao Cuphead, desde as pequenas animações de saltos giratórios até a forma como os personagens disparam os projéteis e afins, é que pelo menos eles têm os seus próprios chefes criativos. Sim, esses chefes são quase no mesmo estilo artístico de Cuphead, mas Cuphead não inventou esse estilo artístico, né? Há algumas partes criativas aqui, como um chefe que é meio um personagem de Beethoven, uma vaca malvada com uma pistola de raios, coisas malucas e legais. O problema é que o jogo é mais desajeitado, repetitivo e simplesmente muito menos bem montado do que Cuphead. Cuphead exala qualidade e precisão, que claramente levou anos para chegar nessa perfeição, enquanto Enchanted Portals é muito menos preciso. Há um pouco mais de latência nos saltos, o som não é tão bom, e tudo, como eu disse, parece repetitivo. Acho isso uma grande pena, porque Cuphead é tão incrível que deveria inspirar outros jogos a ser tão legais quanto ele, sem ser esses jogos desajeitados de qualquer jeito e publicado rapidamente dessa maneira. E novamente, esse jogo tem alguns defensores, mas as críticas estão realmente por toda parte. Ainda assim, dito tudo isso, espero que a gente veja mais jogos assim como o clássico Cuphead. Em nono colocado temos o grande Genshin Impact, mas calma lá gente, segura a emoção, beleza? Esse foi apenas um momento muito específico no tempo dos games. Genshin Impact agora é uma franquia enorme que vale bilhões de dólares tanto no mobile quanto nos consoles, e as pessoas são absolutamente obcecadas por ele. Mas quando esse jogo foi anunciado pela primeira vez, ele rapidamente foi descartado por grande parte da comunidade por se parecer muito com uma cópia de Zelda Breath of the Wild. As primeiras impressões desse jogo mostravam grandes planícies verdes, céu azul e muitas mecânicas de jogo que pareciam semelhantes a Breath of the Wild. O jeito como a escalada funcionava, o modo como a roda de resistência era quase idêntica a Breath of the Wild. É meio engraçado olhar pra trás desse discurso porque o jogo se tornou muito grande e conquistou muitos fãs no final das contas. Mas à primeira vista sim, Genshin Impact realmente parecia uma cópia de Zelda, mas felizmente ele conseguiu fazer muito mais e definitivamente superou isso. Mesmo que houvesse alguns elementos que pareciam um pouco óbvios, nesse ponto Genshin Impact é uma coisa completamente diferente hoje em dia. Na oitava colocação temos The War Z, que rapidamente caiu no esquecimento por tentar capitalizar o sucesso viral de DayZ. DayZ é um mod de Arma 3 que revolucionou o estilo do jogo multiplayer para PC, inspirando novos subgêneros. No entanto, DayZ levou bastante tempo para ser finalizado, apesar do seu sucesso imediato e massivo. Aproveitando essa demora, outro estúdio lançou The War Z, um jogo claramente inspirado em DayZ, até mesmo no nome. The War Z foi lançado em um estado lamentável, apressado e para surfar na onda de popularidade de DayZ. Parecia um beta cheio de falhas. Isso irritou muitos jogadores, a ponto da Valve intervir e remover o jogo da Steam, devido à sua condição quebrada. Curiosamente, The War Z foi desenvolvido por algum dos mesmos criadores de Big Rig, famoso por ser um dos piores jogos da história dos videogames, o que poderia explicar muito bem o resultado final do jogo. Na sétima colocação temos PlayStation All Stars Battle Royale, que frequentemente é comparado a Super Smash Bros, já que muitos dizem que a PlayStation pegou a ideia da Nintendo. O conceito de luta em plataformas foi realmente popularizado por Super Smash Bros, reunindo todos seus personagens de diferentes IPs. No entanto, essa ideia foi tão amplamente utilizada desde então que essa comparação já não é tão relevante assim. Apesar disso, PlayStation All Stars Battle Royale foi essencialmente uma versão de Super Smash Bros com personagens da PlayStation, como Nathan Drake, Parappa the Rapper e Kratos, lutando em arenas temáticas da PlayStation. Embora o jogo fosse interessante, não alcançou a qualidade de Super Smash Bros. A tentativa de torná-lo diferente acabou resultando em um jogo inferior, mas ainda agradou alguns fãs da PlayStation. Curiosamente, a Sony chegou a usar Super Smash Bros. Como uma tag de busca nos trailers do jogo no YouTube, mostrando que eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles queriam uma versão de Super Smash Bros. Para PlayStation, e assim o fizeram. No entanto, apesar de ter conquistado uma base de fãs, o jogo não teve longevidade como seu concorrente, e acabou se tornando apenas uma nota na história dos videogames.
Na nossa sexta colocação temos o Greenlight, um jogo de 2019 que se tornou infame por ser duramente criticado pelos jogadores como uma cópia de Hollow Knight. Como você pode ver na tela, as semelhanças são inegáveis. Infelizmente o jogo não recebeu boas avaliações. A Nintendo Life, em particular, criticou severamente o jogo, chamando ele do seguinte: um clone de Hollow Knight terrivelmente ruim. Eu gosto do estilo medieval de Hollow Knight e acredito que outros jogos também poderiam ter essa linha, mas em termos de estilo, atmosfera, Greenlight realmente se parece muito com Hollow Knight. E se há algo que me surpreende é que não vimos mais jogos como esse para preencher a lacuna, enquanto esperamos por Hollow Knight Silksong. Os fãs estão aguardando essa sequência há anos, e parece que o tempo passou desde que ela foi anunciada. Dado que Greenlight é considerado uma cópia de Hollow Knight, estou na verdade surpreso por não termos visto mais jogos semelhantes surgirem neste meio tempo. Na quinta colocação temos Saints Row, que é curioso de se revisitar em seus primórdios. Embora inicialmente não tenha causado tanto impacto, o jogo foi criticado por muitos por supostamente copiar o GTA na época. GTA estava no auge, e alguns jogos tentaram aproveitar desse sucesso em suas próprias abordagens de mundo aberto. Saints Row seguiu essa tendência, com seu próprio jogo de crime de mundo aberto, lembrando um pouco o GTA San Andreas. Na época, a Media Gamer tentou criar uma rivalidade entre GTA e Saints Row, mas na verdade muitos jogadores estavam apenas felizes por terem um jogo semelhante ao GTA em seus consoles de primeira geração, como o Xbox 360, enquanto aguardavam o lançamento de GTA 4. Embora o primeiro Saints Row possa ser considerado uma cópia em alguns aspectos, ele ainda trazia elementos distintos que o diferenciavam, como o mundo e o tipo de gangsters presentes. O segundo jogo realmente se destacou, focando na personalização dos personagens, no caos e em ações mais cômicas e exageradas. Rapidamente a série conseguiu se diferenciar de GTA. Infelizmente, Saints Row não está mais no auge. O último jogo tentou trazer a glória de volta, mas não teve sucesso e o estúdio foi fechado. Se fôssemos comparar o sucesso dos dois jogos, com certeza GTA venceu, mas ainda tem muitos fãs de Saints Row por aí. Na quarta colocação temos Palworld, um caso recente e fácil de se comentar. Muitos afirmam que ele é uma cópia de Pokémon, porque ele basicamente é um jogo de sobrevivência no estilo Rush, com a capacidade de capturar criaturas semelhantes a Pokémon, chamadas de Paus ao invés de Pokémon. A mecânica é praticamente a mesma, você joga Pokébolas, captura criaturas e as evolui, mas com elementos de sobrevivência interessantes e envolventes. No início, houve muita polêmica sobre os designs de Palworld, com acusações de que alguns artistas estavam traçando personagens de Pokémon e fazendo pequenas alterações para disfarçar. Embora algumas dessas alegações tenham sido refutadas, é inegável que alguns personagens pareçam fortemente inspirados em Pokémon. No entanto, no grande esquema das coisas, isso não pareceu importar muito, porque Palworld seguiu em frente e se tornou um grande sucesso, ainda em acesso antecipado e recebendo atualizações constantemente. Eu particularmente achei o jogo bastante divertido, mesmo que tenha uma pegada mais barata e com algumas arestas a serem aparadas. A Nintendo chegou a responder, afirmando que pretendia investigar o caso, mas desde então nada aconteceu. Pode ser que nunca saibamos o que aconteceu realmente, ou pode levar anos até completar os processos legais e de investigação, mas de qualquer forma, Palworld já é um grande sucesso. Esperamos que tenham recursos para se defender caso a Nintendo decida agir legalmente, dada sua história notavelmente de grandes processos e lutas na justiça. E chegando ao nosso pódio temos Fallen Stars, a tentativa da Square Enix de criar algo semelhante a Splatoon. Em vez de tinta, aqui você usa espuma, e em vez de ser um squid, você é uma pessoa comum. No gameplay, o objetivo é cobrir áreas com sua espuma colorida, que acelera seu movimento e diminui a velocidade dos inimigos que ficam presos nela. Fallen Stars tentou se diferenciar com alguns elementos únicos, como a capacidade de construir torres de espuma, algo remanescente das construções de Fortnite, para ganhar vantagem na altura. No entanto, apesar dessas tentativas, o jogo ainda se esforçou para ser um tipo de Splatoon, e acabou falhando em capturar o interesse do público. E com a medalha de prata temos Final Combat, que foi apresentado por alguns jogadores como um rip-off chinês de Team Fortress 2. É um exemplo flagrante de clonagem, com vídeos de conheça as classes, mas sem a mesma qualidade dos vídeos animados e divertidos de Team Fortress 2. O design dos mapas, as armas, as cores dos uniformes dos personagens mostram claramente que o objetivo era replicar Team Fortress 2, mas com muito menos personalidade e com um gameplay bem mais problemático. Lançado em 2011, Final Combat parecia ter uma proposta semelhante, mas acabou não conseguindo se destacar, e infelizmente não teve muito sucesso.
E com a medalha de ouro temos The Great Giana Sisters, um clássico que merece uma menção especial. Esse jogo é um exemplo icônico de clonagem descarada de Super Mario Bros. É praticamente uma versão feminina do famoso título da Nintendo, com algumas mudanças mínimas para parecer legalmente distinto. Disponível para sistemas como o Atari, The Great Giana Sisters foi rapidamente retirado das prateleiras, após a Nintendo tomar medidas legais contra o jogo em 1987. Apesar disso, o jogo teve seus jogadores, e ainda é lembrado por sua tentativa óbvia de copiar o Mario, desde o design dos níveis até a paleta de cores. A jogabilidade não era tão suave assim, mas o primeiro nível, com a mudança de fases subterrâneas, era praticamente o mesmo de Mario. O jogo também ganhou uma sequência que tentou se destacar, mas é famoso por sua trilha sonora decente. Desde a capa até os designs de níveis, The Great Giana Sisters é um exemplo hilário de flagrante de imitação de Mario. A mudança de Brothers para Sisters, além da escolha do nome Giana, mostra o quão descarada foi essa tentativa de clonagem. Mas por hoje é isso. Este vídeo mostrou as imitações mais bizarras que causaram mais polêmicas entre os jogadores, advogados e empresas. Se você conheceu outros exemplos ou se jogou alguma dessas cópias, compartilhe nos comentários. E se você curte falar sobre games todos os dias, não se esqueça de clicar no botão curtir e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, valeu!